Desde que a humanidade desvendou o poder do fogo para preparar alimentos, desencadeou-se uma revolução que ecoa até os dias atuais. Esse simples gesto não apenas marcou o início da nossa jornada culinária, mas também foi o catalisador para uma série de desenvolvimentos que moldaram nossa história. Da descoberta da agricultura ao avanço tecnológico na produção de alimentos, cada passo representou um salto na nossa capacidade de nutrir, prosperar e evoluir como espécie. Inteligência artificial e robótica na agricultura. A aplicação de inteligência artificial e robótica na agricultura está revolucionando o setor, proporcionando maior eficiência em diversas etapas do processo produtivo. Drones equipados com câmeras de alta resolução e sensores multiespectrais permitem o monitoramento detalhado das plantações. Eles capturam imagens aéreas que ajudam a identificar pragas, doenças e deficiências nutricionais precocemente. Além disso, drones são usados para mapear o terreno e analisar a variabilidade do solo, facilitando a distribuição precisa de fertilizantes e água, o que resulta em uma melhor gestão dos recursos e aumento da produtividade. Os robôs de colheita estão trazendo uma nova dimensão de eficiência para a agricultura. Equipados com sensores avançados e sistemas de visão, esses robôs conseguem identificar e colher frutas e vegetais com precisão, minimizando danos às plantas e frutos. Sua capacidade de operar 24 horas por dia, sem necessidade de descanso, permite um aumento substancial na produtividade. Além disso, esses robôs são projetados para se adaptarem a diferentes tipos de culturas, desde frutas delicadas como morangos até vegetais como tomates e pimentões. Sistemas de inteligência artificial para análise de dados agrícolas desempenham um papel crucial na análise de dados agrícolas. Algoritmos de aprendizado de máquina analisam dados históricos e em tempo real para prever rendimentos de safra e condições climáticas, ajudando os agricultores a planejar de forma mais eficaz. Eles também identificam padrões em dados de monitoramento de pragas, recomendando intervenções específicas que minimizam o uso de pesticidas. Além disso, a análise de dados de sensores de solo e clima ajuda a otimizar o uso de recursos como água e fertilizantes, promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis. A agricultura vertical é uma abordagem inovadora que visa maximizar o uso do espaço vertical para cultivar plantas em ambientes controlados. Essa tecnologia utiliza sistemas como hidroponia, aeroponia e aquaponia, permitindo um controle preciso de fatores como luz, temperatura, umidade e nutrientes. Algumas vantagens notáveis da agricultura vertical incluem a eficiência no uso de recursos como água e pesticidas, a redução da pegada de carbono devido à proximidade com centros urbanos e a capacidade de produzir alimentos durante todo o ano, independentemente das condições climáticas externas. No entanto, os desafios envolvem altos custos iniciais e operacionais, necessidade de conhecimento técnico especializado e o risco de falhas tecnológicas que possam afetar a produção. Apesar disso, a agricultura vertical surge como uma solução promissora para enfrentar os desafios da agricultura tradicional, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas e diante das mudanças climáticas. Carne cultivada em laboratório. Também conhecida como carne de cultura ou carne sintética, a carne cultivada em laboratório representa uma inovação significativa na indústria alimentícia. Esta tecnologia envolve o cultivo de células animais em um ambiente controlado, replicando o processo de crescimento de tecido muscular que ocorre naturalmente nos animais. O processo começa com a coleta de uma pequena amostra de células de um animal vivo, que são então colocadas em um bioreator, um dispositivo que proporciona as condições ideais de nutrientes, temperatura
e oxigênio para que essas células se multipliquem e formem tecido muscular comestível. Desafios e futuro. Embora promissora, a carne cultivada em laboratório ainda enfrenta desafios técnicos e econômicos significativos. A escalabilidade da produção e a redução dos custos são áreas-chave de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, a aceitação do consumidor e a regulamentação governamental são fatores críticos que influenciarão a adoção generalizada dessa tecnologia. O avanço contínuo na biotecnologia, aliado a uma crescente conscientização sobre a sustentabilidade e o bem-estar animal, sugere que a carne cultivada em laboratório pode desempenhar um papel importante no futuro da alimentação global. Impressão 3D de alimentos. Essa tecnologia é uma inovação fascinante que está transformando a maneira como pensamos e preparamos alimentos. Essa tecnologia envolve a criação de alimentos camada por camada, usando uma impressora 3D adaptada para materiais comestíveis. As tintas usadas na impressora de alimentos são geralmente pastas ou purês feitos de ingredientes comestíveis, como chocolate, purê de batata ou até misturas de proteínas e vegetais. Esses materiais são carregados em cartuchos ou seringas especiais na impressora. Essa técnica pode ajudar a reduzir o desperdício de alimentos, já que permite usar exatamente a quantidade necessária de ingredientes. Além disso, pode-se utilizar ingredientes alternativos, como proteínas de insetos ou vegetais, para criar alimentos sustentáveis. Produção de alimentos em massa. Em ambientes industriais, a impressão 3D pode ser usada para produzir alimentos em larga escala com consistência e precisão. Isso pode ser particularmente útil em espaços como hospitais, onde refeições personalizadas são necessárias em grandes quantidades. Embora a impressão 3D de alimentos seja promissora, ela enfrenta desafios, como a necessidade de padronização e regulamentação, além de questões relacionadas à textura e sabor dos alimentos impressos. No entanto, à medida que a tecnologia avança, espera-se que essas barreiras sejam superadas, tornando a impressão 3D uma parte integral da cozinha do futuro.